A paz do Senhor Jesus, eu quero aqui deixar para a sua reflexão, Provérbio capítulo 14, verso 27. A palavra de Deus diz: o temor do Senhor é a fonte de vida para desviar dos laços da morte. Vou ler novamente. O temor do Senhor é a fonte da vida para desviar do laço da morte. Então, queridos, a Bíblia nos exorta hoje nós termos o temor de Deus. A Bíblia fala que o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. E aqui em Provérbio está dizendo que o temor do Senhor é uma fonte de vida. Isso quer dizer, caso você é uma pessoa que teme a Deus, você está em direção à fonte da vida. E quando você está em direção à fonte da vida, é para que você possa desviar-se dos laços da morte. O inimigo ele tem armado muitos laços, mas a Bíblia nos exorta nós buscarmos o Senhor, ter temor de Deus, porque Ele é a fonte de vida. Tanto que a Bíblia nos exorta a nós sujeitarmos a Deus e resistir o diabo. Resistir o diabo é resistir o caminho do que o mundo muitas das vezes nos apresenta. Porque a Bíblia fala que o inimigo ele governa sobre este mundo do pecado. Mas a Bíblia fala que aqueles que temem a Deus, aqueles que confiam no Senhor, né, é a fonte da vida. Porque o temor do Senhor é a fonte de toda a vida. Então a fonte da sua vitória, ela parte do princípio que você começa a temer a Deus. Quando nós não temos conhecimento do nosso Deus, a gente não tem temor de Deus. A gente faz coisas que depois a gente chega até a ficar pensando, como eu fiz isso? Mas quando a gente começa a ter o temor de Deus, a gente começa a reconhecer no nosso coração que aquilo que muitas das vezes fizemos, não deveríamos fazer. E aí a gente começa a buscar o caminho. Nós começamos a buscar um caminho e Jesus se apresenta a nós como caminho. Porque o resto tudo é atalho. E a Bíblia fala que quando nós entramos neste caminho e tememos a Deus, Ele nos desvia de todo laço de morte. Porque a Bíblia diz também que há caminho que parece um homem bom, mas o fim dele é um laço de morte. Então muitas das vezes seguir os nossos próprios instintos, seguir a nossa própria sabedoria, muitas das vezes nos prende num laço. Mas quando nós passamos a temer a Deus, quando nós passamos a guardar a palavra de Deus no coração, nós erramos bem menos. Porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus é vida e paz. E a Bíblia fala que Deus plantou em nós a sua palavra para que nós pudéssemos ter conhecimento dele. E esse conhecimento, ele vem a partir da palavra que Deus colocou dentro de nós. Por isso que a Bíblia fala, o temor do Senhor é a fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Muitas pessoas hoje, elas estão sendo pegas pelo laço da morte, estão morrendo porque têm entregado a sua vida ao mundo, têm entregado a sua vida à sua própria justiça, à sua própria sabedoria. E muitos jovens, adultos, ignora conselhos, não obedece sua família, seus pais. E eu tenho visto muitos jovens hoje morrendo cedo. Quando eu vejo uma pessoa numa certa idade, eu vejo que essa pessoa foi sábia, porque essa pessoa conseguiu vencer a juventude. E o inimigo de nossa alma, ele tem sede hoje na juventude, porque essa juventude de hoje serão os futuros filhos de Deus amanhã, serão os futuros pregadores do Evangelho. Então o inimigo ele quer muitas das vezes destruir a juventude, destruir os sonhos do jovem, porque a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu quero deixar aqui uma informação para você, como diz lá em 1 João, capítulo 3, a partir do verso 5 ao verso 9. Mas ali fala que o diabo, ele peca, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo.
Se Jesus veio para desfazer as obras do diabo, eu creio que Jesus desfez as obras do diabo, que Jesus desfez do pecado. Quando Jesus tirou o pecado do mundo, quando João Batista batizou ele, e após o seu batismo ele foi apresentado para todos ali, para os seus discípulos de João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todos passaram a seguir o Cordeiro de Deus para se tornar uma pessoa sem pecado. Porque foi para isso que Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. E as obras do diabo é quando ele põe no seu coração o pecado. Mas quando você crê em Jesus, a Bíblia diz que Jesus tirou todos os nossos pecados. E foi ali na cruz e pagou por ele, derramando o seu sangue para nos purificar, para nos justificar e nos santificar, para que nós possamos apresentar-se diante de Deus, santo, irrepreensível e inculpável, como diz em Colossenses capítulo 1, verso 22. Então deixo essa mensagem para a sua reflexão e graça e paz a todos os ouvintes desta rádio. A paz do Senhor Jesus, eu quero aqui deixar para